Com vocês, professor João Batista Optis Neto. Valeu. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Batista Altis Neto, eu sou médico, sou advogado, sou especialista na área de medicina do trabalho, medicina legal e perícia médica, atuo dentro do meio ambiente de trabalho, tenho uma empresa que presta consultoria na área de saúde e segurança do trabalho, né, meio ambiente de trabalho, e também assistência pericial em perícias judiciais, trabalhistas e previdenciárias, e atuo também como perito judicial. E eu estou vindo aqui hoje para vocês a convite do professor Rodrigo Sodero. Primeiro, agradecer o convite e a oportunidade, né, de estar aqui podendo conversar um pouquinho para vocês e trazendo um pouquinho do dia a dia, daquilo que a gente acaba atuando dentro do direito previdenciário, do direito do trabalho, trazendo um pouquinho dessa nossa experiência diária para vocês. E o tema dessa palestra é Você está perguntando certo, né? O olhar do perito sobre a quesitação nas ações de benefício por incapacidade. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre os benefícios por incapacidade e a quesitação. Será que você está quesitando certo? Será que você não está quesitando certo? O que dá para melhorar? Qual é a visão da perícia, né, do perito em relação à quesitação? Então, acho que essa é a ideia, é a gente discutir e trazer esse tema relevante aí para vocês em relação à quesitação. Então, a primeira coisa importante quando a gente fala de quesitação, e antes até da gente falar de quesitação, é a gente entender o que é a perícia médica, né? E quando a gente fala de perícia médica em benefício por incapacidade, nós estamos falando de uma etapa necessária no processo previdenciário, né? A Lei 8213/91 ela foi alterada e hoje, como vocês sabem, né, quem atua dentro do direito previdenciário sabe disso, você ingressou com uma ação de benefício por incapacidade, vai ser determinada a realização de uma prova pericial, né? Eu acho isso, do meu ponto de vista, meio temerário, porque é como se todo o processo de benefício por incapacidade fosse ser avaliado a mesma coisa, necessitasse da mesma prova, o que a gente sabe que não é verdade, né? Dentro dos benefícios por incapacidade, você tem uma série de questões que podem estar sendo discutidas. Não só a questão da incapacidade laborativa, data de início de incapacidade, se a incapacidade ainda existe ou não. Isso são matérias que existem, né, e que podem ser discutidas, mas a gente tem muita coisa além disso em ações de benefício por incapacidade e às vezes que não dependem de prova pericial, né? Por exemplo, se você estiver discutindo uma qualidade de segurado, se você estiver discutindo outros aspectos relacionados à concessão do benefício que não são dependentes da questão médica, eu não vejo necessidade de a realização de uma prova pericial. Mas o que ficou determinado por lei é que ingressou com ação de benefício por incapacidade, vai ser determinada a realização de prova pericial. E sem, o que eu acho um equívoco, um correto direcionamento. E a ausência desse direcionamento faz com que a gente tenha que direcionar a prova pericial através da quesitação. Então, esse é um dado importante que vocês precisam considerar, uma vez que vai ser determinada a realização de prova pericial de qualquer jeito, você não vai ter ali uma espécie de saneamento do processo, indicação de um objeto preciso da perícia, né? De acordo com os documentos que foram apresentados e o que precisa ser provado,
vai ser determinada a realização de uma prova pericial, e aí você vai ter que fazer esse direcionamento através da sua é, quesitação. Então, esse é um primeiro aspecto importante, e uma das funções dos quesitos dentro do processo é justamente direcionar o trabalho pericial para aquilo que quer ser provado. E esse é um ponto importante, né? A gente tem que encarar a prova pericial como um meio de prova. O que que isso significa? A prova pericial ela não é um fim em si mesmo, né? E diferente do que infelizmente acaba a gente vendo na prática, de que as decisões judiciais muitas vezes são substituídas pela prova pericial, ou seja, o perito acaba julgando o processo. Isso não é o correto, né? O correto seria a prova pericial ser admitida como mais um meio de prova, junto com todo o conteúdo probatório que existe no processo, e aí sim o magistrado fazer o julgamento, da ação, né? Mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, a prova pericial acaba sendo quase que a sentença, né? Muitos magistrados, inclusive, copiam ali a conclusão do laudo pericial e dão a sentença de acordo com o que está ali descrito. Vamos dizer que isso vamos dizer assim, coerente em alguns casos, porque a gente está discutindo uma questão médica, então o magistrado entende que se é uma questão médica e a prova pericial médica feita por um médico está dizendo uma determinada coisa, isso já é suficiente para que é, comprove-se ou não o fato, tá? Mas existem outros casos que não, né? E a gente tem, às vezes, outros documentos ou outros meios de prova demonstrando situação diferente daquela consignada no laudo pericial e que acaba sendo ignorado, infelizmente, tá? Então, a gente tem que encarar a prova pericial como um meio de prova e os quesitos como sendo parte importante desta questão. Quando a gente fala de prova pericial, meio de prova, a gente tem que falar de um artigo importante do Código de Processo Civil, que é o artigo 473, tá? O artigo 473 do CPC, ele traz para a gente o conteúdo do laudo pericial. Esse artigo ele tem 4 incisos. O caput do artigo fala: o laudo pericial deverá conter. E aí, nesses 4 incisos, a gente tem: o laudo pericial deverá conter o objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, o método técnico utilizado pelo perito, e aí o inciso quarto fala: resposta conclusiva a todos os quesitos, tá? Então, a gente tem, dentro do Código de Processo Civil, uma determinação para que o perito responda os quesitos. E que quesitos são esses, né? O próprio Código de Processo Civil ele traz para a gente 3 tipos de quesito. O Código de Processo Civil ele não foi feito nessa sistemática, né? Não foi pensado para essa sistemática de já se determinar a realização de prova pericial de imediato, quando entra com a ação, né? Então, ele fala que é, as partes, né, têm direito a apresentar quesitos quando é nomeado o perito judicial. E nessa sistemática que eu acabei de comentar com vocês é um pouquinho diferente, porque geralmente o perito judicial não é nomeado, né? Você entra com a ação, ele já vai lá e diz, vai ser realizada a perícia em tal data, com tal pessoa, ou às vezes nem diz quem é o perito, né? Dependendo do lugar, só diz o local e horário que a pessoa tem que comparecer, o segurado, o autor da ação, o requerente tem que comparecer para fazer a prova pericial. Então, em razão disso, esse tipo de quesito que é feito quando o perito é nomeado, a gente chama de quesitos iniciais, né? Eles, dentro do direito previdenciário, devem ser apresentados junto com a petição inicial. Então, junto com a sua petição inicial, você vai apresentar esses chamados quesitos iniciais, tá?
Existe um outro momento para apresentação de quesitos, que seriam os chamados quesitos suplementares. O que são quesitos suplementares? Como o nome já diz, e tem uma previsão dentro do Código de Processo Civil, durante a diligência, caso as partes entendam que são necessárias complementações de quesitos, vocês podem fazer os chamados quesitos suplementares. Então, aqui a gente já falou de dois quesitos: quesitos iniciais, quesitos suplementares, tá? O que são esses quesitos suplementares? Geralmente eles vão suplementar, como o nome já diz, a quesitação anteriormente apresentada, tá? Então eu tenho uma quesitação inicial, de repente surgiu um fato novo, aconteceu alguma coisa, eu tomei ciência de alguma situação, e aí eu quero fazer uma suplementação de quesitos. Então por isso que é chamado de quesitos suplementares. Então nós temos os quesitos iniciais, os quesitos suplementares, e por último a gente tem os chamados quesitos de esclarecimento, também com previsão no Código de Processo Civil, mais especificamente no parágrafo 3º do artigo 477, os quesitos de esclarecimento, eles vão trazer para a gente fatos que, de repente, não ficaram claros no laudo pericial. Esses fatos não ficaram claros, e aí você pode apresentar quesitos buscando a correta elucidação daqueles fatos, né? Por isso que o quesito de esclarecimento e a previsão do parágrafo 3º do 477, eles são feitos após a entrega do laudo pericial, tá? Então seriam aqueles quesitos posteriores à entrega do laudo pericial por parte do perito judicial. Então a gente vai lá, a gente lê o laudo pericial, de repente encontrou ali alguma incongruência, algum fato que não está muito bem esclarecido, e a gente vai questionar o perito. Então a gente tem na prática aqui, como a gente acabou de comentar, a gente tem três tipos de quesitos diferentes. A gente tem os chamados quesitos iniciais, os quesitos suplementares e, por último, os quesitos de esclarecimento, tá? Então, esses são os três tipos de quesitos previstos no Código de Processo Civil. E no direito previdenciário, da mesma forma, a gente vai ter os quesitos iniciais, só que a única diferença é que a gente não espera abrir prazo, né? O Código de Processo Civil ele fala que o juiz abre um prazo para fazer a quesitação. Aqui a gente não vai esperar abrir prazo, a gente vai apresentar esses quesitos junto com a petição inicial, tá? É, os quesitos suplementares, então, durante a diligência, no caso da perícia médica, em regra, os advogados não acompanham a diligência, né, não acompanham a realização da prova pericial. Então, a gente teria que fazer esses quesitos antes da perícia, ou logo imediatamente, mas antes da entrega do laudo por parte do perito, tá? Então, vamos dizer que de repente você apresentou lá a sua petição inicial com quesitos, foi determinada a realização de uma perícia e antes da data da perícia o seu cliente teve uma complicação, teve uma cirurgia, descobriu uma outra doença, e aí de repente você quer fazer uma nova quesitação, tá? Então isso é o que nós chamamos de quesitos suplementares. E os quesitos de esclarecimento seriam o último, né? Foi entregue o laudo pericial, esse laudo pericial tem alguma incongruência, está incompleto, não esclareceu a matéria de forma adequada, eu vou lá e vou fazer esses meus quesitos de esclarecimento, tá? Então seriam esses os três momentos para a realização de quesitação, tá certo? Bom, uma coisa importante quando a gente fala na realização de um quesito, e aí, de acordo com o nosso tema aqui, na visão do perito, e se está tendo uma quesitação adequada ou não, uma das coisas importantes é eu saber o que eu quero com aquele quesito. O que a gente vê na prática, infelizmente, é muitas vezes os advogados fazendo quesitos de forma protocolar, né? Faz o quesito por fazer, e aí às vezes faz aquele número enorme de quesitos,
30, 40, 50 quesitos. E quando você vai ver desses 50 quesitos, tem dois, três ali que realmente interessa. O resto é só para fazer volume, né? E é importante vocês lembrarem que não se ganha um processo por número de quesitos, né? Às vezes pode ter um caso que você faz quatro, cinco quesitos e tá bom. Não há uma obrigatoriedade de fazer um grande número de quesitos. E essa é uma dúvida e uma pergunta que os advogados sempre me fazem, né? Existe um número de quesitos? É, é proibido fazer um. Não, a legislação não estabelece um número ou um número mínimo, máximo. Não existe isso. O que nós sabemos que existe é o bom senso, né? O bom senso ele deve prevalecer sempre. E aí o advogado tem que entender essa questão e principalmente ver e trabalhar com razoabilidade, tá? Não adianta você fazer 30 quesitos que nenhum deles serve para nada. Nenhum deles trata do tema de forma adequada, ou às vezes é muito comum um advogado perguntar a mesma coisa que o magistrado já pergunta ou que a procuradoria já pergunta. Nós sabemos que tanto o magistrado quanto a procuradoria apresentam geralmente quesitos padrões, quesitos que a gente já tem ciência previamente, então não há motivo para a gente fazer o mesmo quesito que eles, tá? Para mim não faz sentido isso. Então a gente vai fazer quesitos diferentes daqueles que são feitos pelo juiz, pelo magistrado e pela procuradoria, tá? E a gente já tem previamente conhecimento dos quesitos deles. Então, não tem por que ficar perguntando, tem capacidade, não tem capacidade, é permanente, é temporária, tá? Essas coisas tudo eles já perguntam. Nós vamos fazer quesitos mais específicos, tá? E voltados para o caso concreto, tratando de documentos que tem no caso, chamando a atenção para determinados fatos, né? Então, isso é importante que vocês entendam, tá? Não tem um número, não tem um limite, mas tem bom senso, tem razoabilidade. E a gente tem que lembrar também que, aí falando um pouco da visão do perito, que o perito também é um ser humano, né? E aí, quando você vai lá e faz 150 quesitos, como eu já peguei processo atuando, que tinha 150 quesitos, não é o meu caso, eu não me importo. E a maioria dos quesitos que eu peguei era tudo repetitivo, né? Mas pode ser que você encontre aí no caminho algum perito que se incomode com isso, né? Então ele já começa a sua atuação meio com o pé atrás, com aquela parte que fez esse número de quesitação. É claro que o perito ele tem que ser imparcial, essa é a base de uma prova pericial, né? Vocês sabem disso. A prova pericial ela tem que ser feita por um profissional imparcial, tanto que o Código de Processo Civil diz que se exige do perito a mesma imparcialidade que se exige dos magistrados, tá? São os mesmos motivos de impedimento ou suspeição para os auxiliares da justiça, mas é óbvio que você está tratando com um ser humano e esse ser humano já cria ali vamos dizer assim, uma antipatia quando ele vê lá 150 quesitos. Então, acho que não vale a pena, até porque, como eu disse, não tem 150 quesitos para serem feitos. Em regra, quando se faz esse grande número de quesitação, nós estamos tratando de quesitos repetitivos, quesitos que não tratam do caso, quesitos genéricos. Então, não faz sentido esse número de quesitos, tá? Então, esse é um ponto importante. Tenham uma razoabilidade, releiam os quesitos que vocês fazem. Essa é uma questão importante. Sempre quando você relê, você acaba vendo, às vezes, se você foi repetitivo, se você está perguntando duas vezes a mesma coisa, e você consegue melhorar a qualidade dos seus quesitos. Quando eu vou elaborar essa quesitação, uma das coisas que eu, advogado, preciso saber é o que eu pretendo provar, tá? Então eu falo sempre que fazer o quesito, ele tem que ser feito junto com a petição inicial, no sentido não de apresentar, né? Apresentar no processo eu já falei que sim, mas quando eu falo de fazer junto
Conforme eu vou elaborando a petição inicial, eu já posso ir elaborando os meus quesitos. Por quê? Porque os quesitos, eles têm a ver com os fatos. A gente tem que lembrar que a prova pericial médica, ela recai sobre fatos médicos de interesse jurídico. Você nunca, e esse é um erro comum às vezes dos advogados, você nunca vai perguntar para um médico questões jurídicas, tá? Então, por exemplo, você nunca vai perguntar para um médico, um perito médico, sobre carência, né? Sobre período de graça. Não, o perito médico ele vai definir o início da incapacidade. Ele vai definir o início da incapacidade. Se aquele início da incapacidade cai no período de graça, se cai na carência, isso não é um problema do médico. E você não tem que perguntar para ele sobre isso. Questões jurídicas, tá? A gente está falando aqui de direito previdenciário, mas vou traçar um paralelo só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. É muito comum na justiça do trabalho perguntarem para peritos médicos se foi culpa do trabalhador ou da empresa no acidente. Às vezes eu já vi quesitos que o próprio juiz pergunta isso. Me desculpem os magistrados que fazem isso, mas isso é um absurdo, né? Porque culpa não é uma matéria médica, não é o médico que avalia a culpa. Quem avalia a culpa é o magistrado, é o juiz. Eu estou te falando de um julgamento de mérito da questão. Tá? O que pode ser perguntado para o médico é se a empresa cumpriu ou não as normas de saúde e segurança, se houve alguma ação do trabalhador que concorreu para aquele resultado morte ou resultado doença. Aí, ok. Mas aí nós estamos tratando de questões médicas. Agora, perguntar para o médico se foi culpa, vocês acham que o médico sabe o que é culpa? Sabe o que é culpa? Porque isso não é matéria médica. Da mesma forma, pergunta às vezes para médicos sobre assédio moral. A medicina ela avalia as consequências do assédio moral. O assédio moral em si não é uma matéria médica, é uma matéria jurídica. O que define dentro de um ambiente de trabalho o que é poder diretivo, o que é assédio, o que é válido, o que não é válido, quais são os limites dessa relação capital-trabalho, é o direito. É o juiz que tem que avaliar isso, não é o médico, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter na hora de fazer quesitos. A primeira questão, os quesitos recaem sobre fatos. A gente vai perguntar sobre fatos, porque a perícia médica vai avaliar fatos. Que fatos? Fatos médicos de interesse jurídico. Mas a perícia médica avalia fatos. Então, toma cuidado na hora de fazer a quisitação, por isso que vale a pena você reler, porque às vezes você está perguntando sobre questões jurídicas. E qual que é o problema, pessoal, de você perguntar para um médico sobre questões jurídicas? É que o médico ele vai emitir a sua opinião pessoal, ele não vai fazer uma análise técnica daquela questão. Então, por exemplo, se eu pergunto para um médico sobre carência, ele não é especialista, ele não tem conhecimento sobre a questão da carência, ele vai emitir a opinião pessoal dele. Ele não vai fazer uma análise técnica. É a mesma coisa a questão da culpa. É a mesma coisa a questão do assédio moral. Ele vai dar a sua opinião. E tudo que eu não quero numa prova pericial é a opinião do perito, né? Porque a gente tem que lembrar que a prova pericial ela tem que ser fundamentada em elementos técnicos científicos. É a utilização do conhecimento médico a serviço do direito. Então, eu vou pegar esse meu conhecimento médico e vou tentar esclarecer os fatos médicos que têm um interesse jurídico, tá? Então, esses pontos são fundamentais. É, não se esqueçam disso na hora de fazer a sua quesitação, tá? A quesitação ela deve ser direcionada de acordo com o que eu pretendo provar, né? Ela tem que seguir ali os fatos que estão sendo alegados no processo, tá? E ela tem que ser feita de uma forma bem é, específica. Por isso que não tem quesito padrão. Então, vocês estão assistindo aí a palestra, às vezes chega alguém e me pergunta, manda no Instagram, você tem quesito de hernia de disco? Não, não tenho quesito de hernia, porque não existe isso, quesito de hernia de disco, quesito de transtorno depressivo, quesito, não. Os quesitos eles têm que ser construídos
caso a caso, de acordo com os fatos, de acordo com os elementos daquele caso, de acordo com os documentos que o advogado vai juntar no processo. Às vezes você tem o mesmo quesito que ele pode ser bom para um determinado caso e ser ruim para o outro, né? É, não tem como a gente avaliar isso sem analisar o caso concreto, sem ler a petição inicial, tá? Então esse é um ponto bem importante que deve ser considerado. Não existe quesito padrão, os quesitos eles devem ser feitos sempre de forma bem específica, tá? Quesitos, eles vão então tratar da matéria fática, geralmente é isso que a gente vai fazer quesito sobre questões fáticas, tá? A gente vai direcionar tudo para a questão fática e principalmente questão médica. Não se pergunta para médico coisa que não é da medicina, porque senão, em vez dele responder de forma técnica, ele vai responder a opinião dele. E a opinião dele, para mim, não me interessa. Tá certo? A gente tem também o perito aí com um papel importante na questão da quesitação. Os peritos eles têm que responder os quesitos. Esse é um grande desafio para os advogados, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes os peritos respondem de forma lacônica ou vide laudo, já respondido, prejudicado. A grande questão aqui é a gente também, como advogado, fazer um juízo, vamos dizer, uma análise de como a gente está quesitando. Né? Se apresenta 150 quesitos, aí o perito responde já respondido. Agora, por isso que eu acho que é importante o papel da advocacia se qualificar nessa questão, né? Porque uma vez que a advocacia se qualifique e, vamos dizer assim, melhore a qualidade dos quesitos que são apresentados, dá para a gente exigir mais do perito judicial, né? Dá para falar para o perito, ó, você não pode responder isso aí de prejudicar, ó, o quesito foi bem feito, o advogado não fez 500 quesitos, o advogado fez 10 quesitos, fez 12 quesitos, perguntando sobre o fato, questionando sobre questões importantes. Tá? Quem avalia a pertinência do quesito não é o perito, né? Na verdade é o magistrado. Então, teoricamente, o perito não pode dizer que o quesito é impertinente. Ele deve responder a todos os quesitos, é isso o que está previsto. Né? Resposta conclusiva, né, a todos os quesitos formulados pelas partes. Então, não tem muito para onde ele fugir, tá? Eu acho que, independente de qualquer coisa, o perito tem que responder, mas eu acho que explica, mas não justifica, mas explica muitos quesitos não serem respondidos por causa da questão da repetitividade, quesitos mal elaborados. Então a gente tem que também fazer um juízo, uma meia-culpa, né? E verificar como a gente está produzindo essa quesitação. Mas, de qualquer forma, realmente os peritos têm que responder, e eu acho que esse é um grande desafio, e quem tem que exigir isso é o Poder Judiciário. Né? Então, o advogado ele tem que atuar para que o Poder Judiciário realmente cobre dos peritos a resposta aos quesitos, que cobre dos peritos que isso seja feito de uma forma adequada. Tá? O quesito ele vai ser como uma linha condutora da prova pericial, então eu vou tentar buscar que o quesito direcione o raciocínio do perito, tá? Direcione a visão do perito, chame a atenção do perito para determinados fatos ou fatos importantes, questione e traga informações relevantes para a minha tese jurídica. É aí que está a grande questão. Quando você faz o quesito, você tem uma tese jurídica que foi apresentada na sua petição inicial. Quando você faz o quesito, você está buscando provar essa tese. Né? Esse é o ponto importante. Então, um bom quesito é um quesito que vai direcionar e vai te ajudar a provar a sua tese jurídica. Né? Então, a gente já falou quais são os tipos de quesito, a gente falou um pouquinho sobre a elaboração, e aí eu queria agora, para a gente finalizar, falar um pouco sobre a forma de fazer o quesito. Né? Tem muito advogado
que me pergunta, né? Eu faço um quesito mais direto, eu chamo de quesito indireto, um quesito mais elaborado. é, eu faço um quesito, eu posso fazer um quesito fazendo uma afirmação e depois uma pergunta. Cara, você pode usar a técnica que você quiser. Então, você pode começar o quesito fazendo uma afirmação, por exemplo, sobre um fato que é incontroverso, né? Que não tem discussão sobre aquele fato e depois fazendo uma pergunta. Você pode fazer um quesito chamando a atenção do perito para um fato. É, eu entendo que para o direito previdenciário, para os advogados, vale mais a pena fazer quesitos mais elaborados do que aquele quesito mais diretão, porque aquele quesito mais direto o juiz já faz, né? Então, tem capacidade, não tem capacidade, é parcial, é permanente, é temporário, isso o juiz já faz, tá? Então, a gente pode fazer um quesito mais indireto, um quesito mais elaborado, buscando o quê? Eu brinco e falo o seguinte, pessoal, só para a gente fazer um, vamos dizer assim, uma metáfora aqui é, sobre como fazer essa quesitação. Ao invés de você perguntar se aquilo é um porco, então eu posso chegar e falar assim, isso aqui é um porco? Perguntar para o perito. Ao invés de eu fazer isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar, tem orelhinha de porco? Tem narizinho de porco? Tem rabinho de porco? Tem pele de porco? Ele come como um porco? Ele anda como um porco? E aí o perito vai responder tudo isso, e aí eu vou chegar à conclusão que aquilo é um porco. Então, ao invés de eu perguntar tem incapacidade, eu posso perguntar informações que me construam a definição da incapacidade laborativa. Eu posso perguntar para o perito informações, questões que me levem à conclusão da incapacidade laborativa. E não necessariamente só perguntar assim: tem incapacidade? É total? É permanente? Não, eu posso perguntar outros de uma forma, vamos dizer assim, indireta, elementos que eu vou chegar à conclusão pela incapacidade laborativa. Mas para a gente fazer perguntas sobre incapacidade laborativa, e a gente está falando aqui de benefício por incapacidade, a primeira coisa que vocês precisam saber é o que é incapacidade laborativa, né? Então fica aqui minha recomendação, já partindo aqui para o final da palestra, fica aqui minha recomendação para que vocês leiam um documento que trata de incapacidade laborativa, né, de benefício por incapacidade, principalmente da perícia médica dentro do INSS, que é o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária, um documento que foi instituído pela Resolução INSS 637 de 2018. Se vocês digitarem no Google, Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária, já vai aparecer esse documento, é um documento em PDF, e lá a gente tem o conceito de incapacidade laborativa, né, que é a impossibilidade para o exercício da função, o risco de vida para si ou para terceiros, ou o risco de agravamento. Lembrar que neste conceito está muito claro que é a impossibilidade para o exercício da função habitual do segurado. Então a gente tem que saber qual é a função habitual para comprovar a incapacidade laborativa. Então, para finalizar, os quesitos de benefício por incapacidade, geralmente a gente vai tratar de três coisas. A gente vai tratar da doença, só que geralmente a doença ela é ponto, vamos dizer assim, não é um ponto controvertido. É, e você olhar isso nos laudos periciais, você observa bem. Os peritos geralmente eles não negam a existência da doença, porque geralmente a doença está comprovada nos autos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tratar da doença, tá? Depois eu vou tratar da incapacidade laborativa, tá certo? Então eu vou fazer quesitos sobre incapacidade, lembrando que são conceitos diferentes. O fato de eu estar doente não significa que eu estou incapaz para o trabalho. E aí, nesses quesitos sobre incapacidade laborativa, eu tenho que trazer elementos sobre o meio ambiente de trabalho, sobre as atividades do trabalhador e o que ele não consegue fazer daquelas atividades, ou o que daquelas atividades coloca em risco a vida dele ou tem risco de agravamento, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, por último, eu vou tratar, quando é o caso de benefício por incapacidade de natureza acidentária, da relação causal entre a doença e o trabalho. Tá certo? Bom, pessoal, acho que deu para a gente é, tratar de todos os temas aqui e trazer para vocês bastante informação sobre quesitação, tá? Eu sei que é difícil, o benefício por incapacidade é uma matéria
que foge ao conhecimento dos advogados a questão médica, né? Vocês sabem muito sobre a questão do benefício, do direito, mas a questão médica, muitas vezes, ela foge do conhecimento do advogado. Mas eu espero que com essas informações que a gente passou, vocês consigam melhorar aí sua quesitação, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser pode me seguir lá nas redes sociais, né? No Instagram, @JoãoOPITZneto, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, aproveitar o espaço aqui para chamar vocês para o nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que chama Instituto Paulista de SST, e lá dentro desse canal a gente tem um podcast que chama MedLexCast. Está sempre lá eu e meu pai tratando dessas questões de meio ambiente de trabalho, perícia, benefício por incapacidade, direito previdenciário, direito do trabalho, com convidados. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem lá o conteúdo que a gente apresenta semanalmente. Toda semana tem um episódio novo no nosso podcast. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Rodrigo Sodero pelo convite, pela oportunidade, e espero que vocês tenham gostado da nossa palestra e que ela possa ajudar vocês aí no dia a dia dentro do direito previdenciário. Valeu, pessoal! Muito bom, né, turma? O Neto, como eu disse, perito, assistente técnico, tem formação jurídica, conhece tudo sobre perícia, extremamente didático, não utilizou material, vocês viram, e por isso não há disponibilização de material do professor João Batista Ortiz Neto, ok? Porque ele não utilizou o material. Eu queria aqui trazer alguns pontos de destaque da palestra do Neto para vocês, alguns highlights, então. Primeiro ponto, quando a gente fala em incapacidade para o trabalho, muitas vezes a gente fica apegado à doença e é um equívoco, né? Quando a gente fala em incapacidade para o trabalho, há um link, há uma ligação aqui clara, evidente, entre as limitações que aquela doença ou aquelas doenças causam, né? Aquela doença causa ou aquelas doenças causam, para o exercício da atividade laborativa daquele segurado ou, porventura, para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa, né? Lembrando que essa análise, do ponto de vista técnico-jurídico, ela precisa ser uma análise biopsicossocial, né? Mas quando falamos em incapacidade, sim, a gente precisa incapacidade para o trabalho, a gente precisa olhar para o trabalho desenvolvido por aquele segurado e trazer aqui uma visão mais ampla também, por conta da possibilidade de uma aposentadoria por incapacidade permanente, então de uma incapacidade total para toda e qualquer atividade laborativa e permanente por tempo indefinido para o trabalho. Bom, legal. Então, olhar para as atividades, a proficiografia, o que de fato aquele seu cliente faz no dia a dia, qual é a atividade, qual é a função dele, qual é o cargo que ele ocupa e quais são as atividades que ele realiza. E aqui, de novo, o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, no caso do empregado, ele é bastante interessante. No caso do contribuinte individual cooperado, também a cooperativa deve emitir o PPP. Esse documento é bastante interessante para a gente fazer a prova do trabalho que aquele segurado exercia, né? Então, ajuizar uma ação de benefício por incapacidade, sem contar os fatos, quais são as atividades que aquele segurado exercia, é um dos principais erros que a advocacia previdenciária pode cometer. Então, atenção à descrição mais minuciosa possível das atividades laborativas que aquele segurado realiza e em fazer o nexo, a relação dessas atividades com a incapacidade que o acomete, né? As limitações que essa doença traz ou que essas doenças trazem para o exercício daquela atividade. E se você estiver tratando de algo maior, mais amplo, uma incapacidade por tempo indefinido, portanto permanente e total para toda e qualquer atividade laborativa, é importante contar também isso e trabalhar as consequências, né, as repercussões daquela doença ou daquelas doenças na vida daquela pessoa no exercício de toda e qualquer atividade laborativa. A gente precisa falar sobre isso claramente, tecnicamente, explorar isso na petição inicial.
Muitas vezes, turma, o meu pai chegou a comentar sobre isso na palestra dele, o que causa a incapacidade não é a doença em si, mas é o medicamento que aquele segurado está utilizando. Por exemplo, um motorista de caminhão que ele pode estar tomando um medicamento que deixa a visão dele turva, que deixa ele tonto, né. Então a gente explorar isso é importante, então é caso a caso. O Neto falou aqui algo que eu sempre tive vontade de falar, então vou aproveitar e vou falar. Não existe quesito padrão. Quesito para hérnia de disco, quesito para síndrome do manguito rotador, isso não existe. É o caso concreto. A gente precisa avaliar o caso concreto, o professor Sodero, meu pai falou disso antes também, ok? Então é sempre o caso concreto. Ah, professor, então o PPP é um documento importante? Sim. Ah, mas a empresa não entrega o PPP. Eu já falei ontem, notifica a empresa. Como é que o senhor faz isso na prática? A gente gosta aqui no escritório muito do telegrama com aviso de leitura. O telegrama com aviso de leitura, para mim, é melhor que a carta com AR, porque a carta com AR comprova que a correspondência chegou. O telegrama com aviso de leitura, ele comprova que a pessoa leu o conteúdo, né? Que o conteúdo foi entregue. Então a gente faz uma notificação da empresa, coloca ali um prazo para que ela responda, um telegrama com aviso de leitura. E ok. Ah, eu tenho o e-mail da empresa. Ok, melhor ainda se você tem o e-mail, né? Você pode notificar desse modo. Ah, mas antes disso, professor, tem alguma coisa que eu possa fazer como advogado? Tem. Você pode, se você tiver o contato da empresa no RH, você pode ligar, e pedir para falar no RH, dizer: olha, eu sou advogado do Zé, e o Zé está precisando do PPP para fins de aposentadoria, para fins de concessão de benefício por incapacidade, eu vou ajuizar uma ação, eu preciso deste documento, é um direito dele, como é que faz para vocês fornecerem? Qual é o caminho? Certo? Então, antes de notificar, de formalizar, tente entrar em contato, conversar numa boa. Não deu certo? Notifica. Não deu certo, eu notifiquei, a empresa não entregou. A gente tem um tema do TST, o tema 191, que diz que é imprescritível a ação para entrega e retificação do PPP, para exibição e retificação do PPP. Então não tem prescrição, tema 191. Aí você ajuiza uma reclamatória trabalhista para ter acesso ao PPP. Se for o caso, depois para retificar o PPP. Mas tem caminhos. Ó, gente, eu disse isso ontem aqui, acho, em algum comentário, e eu vou falar de novo. Reclamar. Vamos parar de reclamar. Quando a gente clama, a gente fala, quando a gente reclama, o que a gente fala volta pra gente. A energia volta pra gente. A gente aqui trabalha com soluções. Soluções, né? Então a gente vai na solução e não foca no problema. A gente fica olhando tanto pro problema, muitas vezes, que a gente não consegue enxergar a solução. É sair da ilha para enxergar a ilha. Nossa, isso aqui é uma ilha. Tá, e agora? O que eu faço com isso? A empresa fechou. Pô, tem massa falida? Aqui a Nobrecel, em Pindamonhangaba, fechou. É uma empresa, notoriamente, ela fechou. Tem lá o processo de falência deles, enfim. Bom, tem um administrador ali, tem uma pessoa responsável que vai emitir o PPP, a gente entra em contato. Eu posso utilizar provas emprestadas se eu não tenho PPP? Posso. Pessoas que já ajuizaram ações, que perícias foram realizadas naquela empresa, o sindicato, porventura, também tem perícias realizadas naquela empresa, e aí você pode pedir este material para o sindicato, etc, etc, etc. Bom, acabei até fugindo um pouco aqui do benefício por incapacidade, mas falando do PPP. Vamos achar solução. Foco no problema ou na solução? Solução. Senão a gente não consegue encontrar a melhor estratégia nunca, né, nunca. Bom, eu me lembro de uma palestra de uma desembargadora que nós conhecemos, professora também, no interior de São Paulo. Eu estava, coordenando um congresso presencial e a convidei para palestrar, e aí ela disse: "Rodrigo, como é que como é que eu julgo um processo? Eu queria julgar procedente a ação, mas como é que eu julgo um processo que a pessoa não conta, o advogado não conta o que o cliente faz, que trabalho que ele exerce?" Olha que dificuldade. A juíza olhando a documentação médica, entendendo que ali tinha
Muito provavelmente uma incapacidade para o trabalho, mas o que essa pessoa faz? O advogado não contou nos fatos qual é a atividade dela para desembargadora ter ali, na hora do voto dela, provavelmente um voto condutor, ela é a relatora, mais elementos para julgar procedente. Então, ajudem os juízes, ajudem os desembargadores a julgarem procedentes as ações de vocês, né? Os fatos. Um ponto que o Neto trouxe aqui, ele falando dos fatos, e me veio que eu tenho que dizer isso para vocês. Senti que eu devo dizer isso para vocês. Nós devemos delimitar isso vale ouro. Anotem aí. Nós devemos delimitar na petição inicial os fatos que são controvertidos e os fatos incontroversos. Isso precisa ficar claro na petição inicial. Por exemplo, olha, o INSS, ele reconheceu que a carência aqui está ok, que a qualidade, que a incapacidade está ok, mas ele entendeu que não há incapacidade, ou melhor, que não há qualidade de segurado na DII, na data de início da incapacidade. Então, o motivo do indeferimento foi falta de qualidade de segurado na DII, na data de início da incapacidade. Então, estou entrando com essa ação e eu vou mostrar aqui para você, excelência, que ele tinha qualidade de segurado na DI, ou que a DI não é essa, a DI é outra, e ele tinha qualidade de segurado na DI. Delimitem o que é controvertido e o que não é controvertido. Ok? Delimitem isso. Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui, vou fazer uma tentativa, vamos ver se dá certo. Até abrir no outro computador aqui. Eu tava com o CPC aberto, mas eu... Eu mutei o meu microfone aqui sem querer, desculpem. Vamos lá. Voltei. Calma, gente, calma. Nossa senhora, tá bom, calma. Jesus, calma. Gente, que ansiedade. Eu mutei sem querer aqui, eu tava pesquisando sobre o CPC. Calma, Isabela. O professor tá aqui, já tá de volta. Jesus. Tava aqui pesquisando sobre o CPC, eu dei algum comando que ele mutou. Gente do céu. Mas, ó, aqui comigo. Gente, é um desespero que dá, né? Meu Deus, mutou! Agora tá mudo, meu Deus do céu! E agora? Acabou o problema! E agora a imagem craquelou? Gente, pelo amor de Deus. Calma, volta aqui. Tá tudo certo. O professor tá aqui. Então, hoje, com essa dinâmica... Pronto. Essa dinâmica da prova pericial, né? A juização e o juiz já marca a perícia. Às vezes, o servidor, o juiz, não olha o que é ponto controvertido e o que não é. Agora, queria dar uma dica de ouro aqui para vocês. Anotem aí. Artigo 357. Gente, pelo amor de Deus, anota para não perguntar aqui depois no chat. É isso aí, João. Todo mundo tá ligado. Artigo 357. 357 do CPC. Lá no parágrafo 1º. 357 e parágrafo 1º. Então, ele diz ali que o juiz ele vai dar uma decisão de saneamento e organização do processo, né? Saneamento, ele resolve tudo de ruim que aconteceu até aqui, todos os problemas que aconteceram até aqui, e a organização, ele diz como o processo vai funcionar. Mas a gente sabe que hoje, né, no processo de benefício por incapacidade, a prova pericial é determinada de plano, normalmente, né? O Neto falou sobre isso, Gisele falou sobre isso, eu estou falando sobre isso. Mas se ele determina uma prova pericial, prestem atenção no que eu vou dizer, sobre um ponto que é incontroverso, ele determina a realização de uma prova pericial sobre um ponto
sobre um fato que é incontroverso no processo, por exemplo, incapacidade. Eu não estou discutindo incapacidade, estou discutindo a data de início da incapacidade. Eu posso trabalhar numa petição simples, fundamentar, inclusive, no 357, parágrafo 1º do CPC que eu trouxe aqui. Em 5 dias você vai lá e peticiona e fala: olha, excelência, eu solicito aqui esclarecimentos, ajustes nessa decisão para que fique delimitado qual é o objeto da perícia. Qual é o objeto da perícia? Porque aqui eu estou dizendo que existem pontos controvertidos e pontos que são incontroversos. E os pontos incontroversos a gente não precisa fazer prova, certo? Pela teoria dos motivos determinantes, né? Direito administrativo, aqui processo administrativo. Qual foi o motivo do indeferimento? Foi esse? Joia, é aqui que nós vamos trabalhar. O que é incontroverso, não há nem interesse de agir com relação a esses pontos, né? Se a gente for pensar ponto por ponto, não há por que a gente discutir. O que é incontroverso, né? Professor, o senhor entende que a teoria dos motivos determinantes é aplicada num processo previdenciário? Sim, entendo que é aplicada tanto para atos vinculados quanto para atos discricionários e está tudo bem. Eu sei que tem gente que pensa em sentido contrário e eu respeito, mas a gente, como advogado, a gente precisa trabalhar o que é importante para nós, o que é interessante para nós, e eu não quero que um ponto incontroverso seja discutido no meu processo. Então, delimita claramente na petição inicial o que é controvertido e o que é incontroverso. O seu foco é prova do que é controvertido. Excelência, essa é a delimitação. Na hora de você especificar as provas, você não vai especificar provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Você vai especificar as provas efetivamente. Olha, aqui eu quero perícia, eu não quero perícia. Diga claramente, expressamente, especificamente, o que você quer de prova no seu processo, né? E explica, repito, o que é controvertido, o que é incontroverso. Delimite o que é controvertido e o que é incontroverso. E se houver prova pericial, ela deve recair sobre o que é controvertido. Eu não quero que seja feita prova pericial para apurar a incapacidade, se a incapacidade total e permanente para o trabalho já foi diagnosticada. A questão é, qual é a data de início da incapacidade? Ou a questão é, olha, o meu cliente tinha qualidade de segurado na DI, sei lá, porque ele estava num período de graça. Mas deixe isso claro. E se o juiz for mal e determinar a realização da perícia, ele foi mal porque ele determinar a realização da perícia sobre um objeto que é incontroverso, ou determinar a realização da perícia quando não for para determinar a realização da perícia, porque ele comeu bola ali, né? Ele errou, ele não olhou, ele não viu o seu pedido, né? Não viu os seus esclarecimentos na petição inicial. Você peticiona e fala: olha, excelência, eu preciso ajustar isso aqui. Delimite claramente qual é o objeto da perícia. Ai, professor, mas eu já fiz isso, o juiz não leu. Então, se você já tem experiência com o seu juiz ou com os seus juízes aí e eles não leem a petição, você vai despachar. Você vai despachar. Eu não sei, Zeca, se passou para eles no depoimento da Aline. Eu não assisti o depoimento dela todo. Eu não sei se pegou aquele trecho onde ela fala das duas perícias que ela conseguiu que fossem nomeados novos peritos. Acho que não, né? Então, olhem isso, é um caso de uma mentorada. Quem estava aqui no intervalo deve ter visto passar o depoimento dela sobre a mentoria. A Aline Bortoloso estava falando da história do pai, muito emocionante, aliás. Ela entrou na mentoria há 2 meses. E nesses 2 meses e pouquinho, acho. Nesses 2 meses e pouquinho, ela conseguiu a realização de nova perícia em 2 casos previdenciários dela. E o que ela fez? Ela impugnou o laudo, que é a próxima etapa, a gente vai estudar aqui com o professor Fernando Rubim. Ela impugnou o laudo, mas além de impugnar o laudo, naqueles casos eu entendi que era importante ela fazer isso e orientei, e ela fez, ela foi despachar com o juiz. Então, moçada, situações que são fora da curva exigem uma atitude fora da curva. Vocês entendem isso?
O que é excepcional exige uma atitude excepcional. E é aí que a gente ganha. E às vezes as pessoas ficam perguntando, mas meu Deus, por que para mim não dá certo? Porque você não está fazendo certo. Você está fazendo o que todo mundo faz e fazer o que todo mundo faz não dá certo. Senão não tava aí todo mundo, a grande maioria sofrendo, errando, desistindo, um monte de gente desistindo. Não é para isso, é fazer o certo. Só que para fazer o certo, você precisa agir. Você precisa de orientação, da orientação certa, da informação certa, do caminho certo, do ambiente certo, e você precisa agir. Porque não adianta você estar lá e não agir, não adianta você estar aqui e não agir, não adianta você ouvir o que eu estou falando aqui e não aplicar. Por que dá certo aqui? Quem chegou mais cedo viu a fachada do escritório que a gente está ampliando aqui. Por que dá certo aqui? Porque eu sou mais bonito que você? Não sou. Porque o professor Sodero é mais bonito? Não é. É porque a gente faz. Aí a Jéssica tá dizendo que o certo seria eles lerem a petição, mas se eles não leram, você vai perder o processo ou você vai fazer com que eles leiam, Jéssica? É sobre isso que eu tô falando aqui. O que você vai fazer? Porque se sou eu vou fazer ele ler. E aí ele vai ler, eu vou ganhar, você vai perder, você vai falar que o problema é você. Você tá certa. O problema é você. Eu tenho a mesma informação que você. Eu tô jogando a mesma semente aqui para todo mundo. Mas aí depende do seu solo, Jéssica. Qual é o seu solo? Seu solo é árido? Ou seu solo é fértil? Ele tá aberto a novas ideias, ele tá aberto a fazer. Você tá afim de fazer? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e talvez essa seja a pergunta mais importante do congresso para vocês até aqui. Prestem atenção, vou dar a oportunidade de vocês pensarem. Vou até tomar um gole de água aqui. Prestem atenção no que eu vou falar. Quanto de verdade você quer o que você diz querer? Quanto de verdade você que está me assistindo aqui quer? Quanto de verdade você quer, você deseja o que você diz por aí que você quer? Que você diz pra você que você quer. O quanto de verdade você quer. É pra vocês refletirem sobre isso. Porque quando a gente quer de verdade, a gente toma atitude para as coisas acontecerem. A gente faz acontecer. O quanto você quer o que você diz por aí, inclusive pra você o que você quer. E quando a gente fala desse assunto, isso me pega muito, porque eu vejo muita reclamação. E reclamar, xingar o perito, brigar com o perito no processo, não vai resolver o problema. Ai, 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 ai. Assistente técnico. Sempre quando possível, tenha um assistente técnico no processo. O problema é que muitas vezes o nosso cliente não consegue bancar um assistente técnico. E aí cabe ao advogado fazer os quesitos. E aí eu quero que vocês façam quesitação indireta. Eu quero que vocês façam quesitos específicos. Eu não quero quesitos genéricos. Eu não quero ver ninguém aqui mandando mensagem para professor na internet falando me manda o quesito de hérnia de disco. Pelo amor de Deus. É o seu caso. Eu posso ajudar vocês, até. Ô Zeca, sabe aqueles prompts? Consegue jogar lá para mim, no material de apoio? Não sei se já tá lá, se não tá, enfim, mas joga lá depois para mim, não precisa ser agora, mas joga lá. Deixa eu contar aqui para vocês. Eu criei para inteligência artificial alguns prompts para ajudar na quesitação.
Então você vai jogar esses prompts na inteligência artificial, vai colocar os dados do seu caso concreto, e esses prompts, que são textos, né? Eles vão ajudar a inteligência artificial a formular os quesitos para te ajudar, certo? E lá no material de apoio na Hotmart, vocês vão conseguir acessar esses prompts para quesitação estratégica que eu bolei para vocês. Então, esse é um presente meu para vocês. Eu disse que quem estivesse aqui ia ganhar bônus adicional, né? Então tá aí esses bônus, a quesitação estratégica para vocês usarem no chat GPT ou na inteligência artificial que você quiser, mas você vai ter que colocar ali os dados do seu caso, vai ter que conferir, obviamente, esses quesitos, né? E ajustar o que tiver que ajustar, mas esse é um bom começo para vocês formularem quesitos mais estratégicos. Beleza? Porque eu quero vocês vencendo. E aí, na hora que vocês vencerem, eu quero vocês dizendo para mim que deu certo. Obrigado, Zeca. Material de apoio 2, vou mandar nos grupos também. Fechou. Aí, ó, o Zeca ajudando vocês aqui nos bastidores. Beleza, turma? Então tá aí. É para dar certo, hein? É para dar certo, é para ajudar, hein? Então bora para cima. Ô, Zeca. Ai, eu tinha mandado antes também aquele manual de perícias médicas para você, sabe? Eu não sei, tá lá de abril, do evento de abril. Se você conseguir, cara, não sei se cabe aí na Hotmart, se não couber mais, também já deu, né? Mas a gente tá oferecendo bastante bônus, mas se couber, joga o manual de perícias médicas lá para eles também, porque eu vi que alguns perguntaram e não conseguiram acessar o que o Neto falou aqui, beleza? Bom, é isso, turma. Professor Rubim tá na agulha aí, né? Eita, na agulha é muito antigo. Agora o professor confessou a idade, hein? Tá na agulha? Nosso DJ. Não apareceu aqui pra mim, Zé? Tá? Isso, ajusta aí. Sueli, pelo amor de Deus, o Zeca tá mandando aos poucos. Vai colocar lá no grupo vai colocar lá na Hotmart para vocês acessarem material de apoio. Gente do céu! Ou vai pro grupo do WhatsApp, ou vai lá ou vai pros dois. Beleza?